Olá, aumente o volume do notebook, do tablet, do celular. O programa desta sexta já está no ar com as principais notícias da semana. O STJ Notícias começa agora, ao vivo, conectado a você. Sempre que falamos em decisões que envolvem concursos públicos, a repercussão é muito grande. Hoje a gente traz um outro caso, olha só. A primeira turma reconheceu que o exame psicotécnico do concurso da Polícia Militar aqui do Distrito Federal não pode ser eliminatório. Confira. No caso, o candidato já era policial militar e estava fazendo curso para ser promovido dentro da instituição, mas foi reprovado no teste psicotécnico e não pôde completar a etapa seguinte. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o mandado de segurança interposto pelo candidato. O Distrito Federal entrou com recurso especial, alegando que isso violaria artigos do Código Civil. Normalmente, as legislações que regem as carreiras de segurança pública não prevêem nenhum perfil a ser exigido, tampouco um procedimento para que se pudesse ser definido esse perfil de maneira prévia, pública e debatida. Então, acaba que as leis só prevêem que o candidato tem que ter uma rigidez mental, ou seja, não possuir patologia, nenhum distúrbio de personalidade que possa comprometer o exercício da atividade do policial, enfim. No STJ, o ministro relator Ari Pargendler negou provimento ao recurso com o entendimento de que o exame psicotécnico pode ser utilizado para apurar a saúde mental do candidato, mas jamais excluí-lo do concurso. Esse foi o assunto de maior repercussão no nosso site, no nosso Facebook. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, exame psicotécnico não pode ser eliminatório. Essa notícia no nosso Facebook, vamos ver quantos compartilhamentos, curtidas, 293 pessoas curtiram, foram mais de 330 compartilhamentos e muita gente comentou. A gente destacou 3 comentários aqui, que olha só, o Guimael diz, é muito relativo, conheço vários policiais que foram aprovados nesses testes e são péssimos profissionais, pessoas extremamente agressivas e violentas, sem falar na índole. Por outro lado, também conheço pessoas que reprovaram nesses testes e recorreram à justiça e hoje são ótimos profissionais. O aspecto psicológico de um policial deve ser acompanhado continuamente durante toda a sua trajetória profissional e não em alguns minutos ou horas apenas. O Nadim Salles rebateu aqui o Gemael, concordando com ele. Concordo plenamente, pois existem casos de pessoas que já ocupam cargos públicos, exemplo, policial civil na ativa há vários anos, bom profissional, faz concurso para delegado de polícia, promotor, defensor público, juiz, etc. E não passa no psicotécnico e é eliminado. E a Yara deu a opinião, olha só, me espanta, levando em conta que o policial irá portar armas e etc. Sem saúde mental em dia, a coisa vai ficar completada. Agora, vamos aproveitar esse comentário aqui da Yara, porque, olha só, vale lembrar que o exame psicotécnico só é lícito quando está previsto em lei. Como o edital de concurso não tem esse poder, não é possível exigi-lo. A jurisprudência aqui do STJ já prevê isso. Mas vamos conversar com a repórter Judite Aragão, que ela tem mais detalhes sobre essa obrigatoriedade. Judite, o que diz a lei sobre esses casos? Como é que é tratada o exame psicotécnico? Para cada carreira, há uma legislação específica, Daniel. No caso da carreira policial, é obrigatório o exame. E, de acordo com a jurisprudência do STJ, para que o exame psicotécnico seja legal, são necessários 3 pressupostos: previsão legal, cientificidade e também a objetividade dos critérios adotados, além da possibilidade de revisão do resultado, se o candidato solicitar. Dessa forma, é vedado o caráter secreto dos próprios candidatos. Tudo isso deve estar no edital do concurso de forma bem clara, para mostrar os critérios utilizados na avaliação. Se o candidato conseguir provar a nulidade do exame, ele deve se submeter a uma nova prova. Olha, e esse é um assunto que há jurisprudência aqui no STJ. Quer consultá-la em nosso site? É fácil. Veja como. No site do STJ, procure a coluna do Espaço do Advogado, que fica do lado direito da tela. No campo Jurisprudência, digite Exame Psicotécnico e clique em OK. Na página seguinte, aparecem mais de 400 acórdãos sobre o assunto. Olha, daqui a pouco, aproveitando que amanhã é o Dia da Mulher, você vai ver uma reportagem especial sobre a presença feminina aqui no Tribunal da Cidadania. Mas vamos agora para o nosso Twitter. Nós tuitamos a decisão da ministra Suzete Magalhães, que rejeitou o recurso do ex-prefeito de Juazeiro, na Bahia, Joseph Wallace Faria Bandeira.
Ele é acusado de desviar recursos públicos para financiar uma festa de formatura dos alunos de Direito e Agronomia da Universidade do Estado. O ex-prefeito foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto. O recurso foi rejeitado pela ministra Suzete com base na súmula 115, que prevê que na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, o que aconteceu nesse caso. Agora, vamos ver com o Yuri Ascar qual é o assunto do STJ Cidadão dessa semana. Olá, Yuri. Olá, Daniel. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o STJ Cidadão desta semana preparou um programa especial. Vamos mostrar o trabalho das mulheres do Tribunal da Cidadania. Elas são ministras, advogadas, motoristas, vigilantes, taquígrafas, copeiras, faxineiras que cuidam da limpeza e gostam do que fazem. Vamos mostrar ainda as mulheres que, por opção, resolveram abandonar o trabalho para cuidar da casa, dos filhos, da família. E ainda uma entrevista com 3 servidoras do STJ que vão contar a trajetória delas aqui no Superior Tribunal de Justiça. O programa está imperdível. É com você, Daniel. Olha, o STJ foi uma das 30 instituições selecionadas no 5º Prêmio A3P do Ministério do Meio Ambiente, que reconhece as melhores práticas de sustentabilidade da administração pública, viu? Por isso, hoje nós recebemos aqui em nossa sala de visitas a Kathleen Feitosa, que é coordenadora do Programa Socioambiental aqui da STJ, e a Angelita Coelho, que é representante do Ministério do Meio Ambiente e também da A3P. Agradeço a visita, sejam bem-vindas, viu? Kathleen, como é que funciona o programa hoje no STJ e que em categoria nós estamos concorrendo? Bom, o programa existe desde 2008. Nós atuamos com 2 vertentes, o STJ Ambiental e o STJ Solidário, e nós estamos concorrendo na categoria Inovação na Gestão Pública com a campanha Consumo Consciente e Gestão Mais Racional. Como é que funciona? Essa campanha é uma campanha de conscientização, onde são analisados os gastos, os consumos de todas as unidades e são feitas palestras individualizadas em cada unidade do tribunal. Então, é um trabalho de formiguinha que é bastante efetivo. Por isso que a gente tem alcançado índices tão bons e foi em razão desse resultado que nós fizemos a inscrição no prêmio. Agora, foram muitas instituições que se inscreveram no concurso, né, Angelita? Como é que foi esse programa aí para selecionar quais foram as melhores instituições, os melhores programas? Sim, nós tivemos um total 88 projetos inscritos, né, distribuídos nas 3 categorias do prêmio. E aí, o processo de seleção, a gente fez uma pré-análise, a equipe da 3P fez uma pré-análise só para julgar a adequação documental e correção, né, dos documentos e dos dados apresentados, e depois passamos esses projetos para uma comissão julgadora, que são membros externos ao Ministério, são especialistas em cada uma das áreas, e eles fizeram, então, essa análise e deram uma nota para cada projeto. A partir dessa análise da comissão julgadora, os melhores colocados estão sendo vistoriados pela equipe da 3P, que é o caso aqui do STJ. E essa vistoria foi hoje que você fez, né? Como é que foi? Como é que a gente se saiu? Se saíram bem. Assim. A gente foi muito bem recebido. Eu agradeço a Kathleen aqui pela recepção calorosa. Obrigada. E vocês foram a terceira instituição que a gente está vistoriando, porque, né, que a gente começou aqui por Brasília. Mas, assim, eu imagino que eu considero que vocês foram muito bem, sim. O projeto da Kathleen a gente já conhecia e a gente reconhece todo o esforço da Kathleen e do STJ em buscar uma gestão sustentável para a administração no Brasil. Agora, a sustentabilidade é um ponto diferencial aqui do STJ, né, Kathleen? Cumpre esse papel do Tribunal da Cidadania também, principalmente com esse concurso? Com certeza. É muito importante a gente investir, né, numa mudança de paradigma. E tudo isso só está sendo possível em razão do apoio que nós estamos tendo do presidente, né, da administração superior, que está cada vez mais e mais acreditando nos projetos do Programa de Responsabilidade Socioambiental.
Agora, Angelita, a gente tem chance de ganhar, de levar esse prêmio? Conta pra gente. Tem sim, com certeza. Vocês estão entre os finalistas. Assim, como foram 88 projetos, eu acho que só estar entre os finalistas já é um reconhecimento muito grande. A gente vê isso, né? Não que os outros não tenham merecido, mas eu posso adiantar que foi uma disputa acirrada. As notas foram muito parecidas, então foi um trabalho, assim, a gente mostra que todas as instituições estão buscando a sustentabilidade. E só de vocês estarem nos 7 melhores colocados da categoria, eu já dou os parabéns para vocês e, com certeza, vocês têm chance de conseguir o primeiro lugar. Quanto que sai o resultado? Isso vai sair no metade de maio, porque a gente tem agora mais vistorias para fazer, né? No total são 30 vistorias. A gente fecha provavelmente no dia 15 ou 16 de maio e logo depois a gente libera o resultado. E qual a premiação? Como é que é o resultado? O prêmio, tradicionalmente, a gente tem uma cerimônia de entrega, né? Esse ano vai ser no início de junho. A gente está acertando ainda os detalhes, mas aí tem o troféu para os primeiros colocados, é um troféu bastante disputado, todo mundo quer o troféu da 3P e... então, assim, é uma cerimônia muito bacana. A gente consegue reunir muitas pessoas da administração pública, muitos servidores públicos do país inteiro, com uma média de 400, 500 pessoas. Então, é um grande evento para a gente e espero que vocês estejam lá representando o STJ. Kathleen já está cruzando os dedos? Olha, como a Angelita falou, eu realmente até tinha comentado com ela, eu estou muito feliz só de já estar entre os finalistas. Isso, para mim, já é um reconhecimento enorme, né? Porque esse trabalho vem sendo desempenhado há um tempo. Mas não tenha dúvida que eu quero estar lá para receber, em nome do STJ, o prêmio da Agenda Ambiental na Administração Pública. Então, até lá a gente reforça essas energias positivas a gente conseguir esse prêmio, né? Com certeza. Obrigado pela visita, viu? Espero que volte para a gente poder colocar aqui o nosso prêmio, mostrar para todo mundo em casa. A gente pode trazer o prêmio, sim. Obrigado, gente. Bom, agora vamos ver o que foi destaque durante essa semana aqui no STJ. A quarta turma decidiu que, em ação de prestação de contas, os herdeiros podem substituir o pai falecido. A ação foi ajuizada para exigir prestação de contas em relação a 25% das crias de bezerros machos, nascidos durante o período em que perdurou o contrato entre a autora da ação e o sócio dela, que faleceu no curso do processo. Um dos herdeiros recorreu contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas perdeu. O Tribunal Estadual já havia entendido que existia a possibilidade dos filhos representarem o pai no processo de prestação de contas do contrato pecuário. No STJ, o relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que a sucessão dos herdeiros no dever de prestar contas na parceria pecuária é possível. Segundo o ministro, nesse tipo de contrato, a morte não extingue a parceria. A partir desta sexta-feira, dia 7 de março, um Superior Tribunal de Justiça terá novos valores e uma nova forma de recolhimento de custas processuais. O procedimento ficou mais simples e rápido. O pagamento das custas processuais deve ser feito exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento da União, emitida pelo próprio site do STJ. Basta acessar o espaço do advogado e preencher o formulário eletrônico. O valor é calculado automaticamente pelo sistema com base na tabela de custas vigente. Depois da data de emissão, o usuário tem 15 dias para efetuar o pagamento em qualquer banco. Os serviços administrativos, como certidões, cópias e carta de sentença, também podem ser pagos diretamente na seção de acompanhamento orçamentário e financeiro, no edifício da administração do Superior Tribunal de Justiça. Para o Superior Tribunal de Justiça, é dispensada a lavratura de termo em penhora online. A decisão foi durante o julgamento de um recurso da Telemar. A empresa pediu a lavratura do termo quando verificou o bloqueio de valores na conta corrente. Bloqueio que foi feito pelo sistema Bansejude do Banco Central, depois de uma determinação da Justiça, numa ação de indenização por danos morais. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte por entender que isso não é obrigatório. A Telemar alegou no Superior Tribunal de Justiça violação a um dos artigos do Código de Processo Civil. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, observou que é preciso analisar o sistema como um todo, considerando as inovações tecnológicas. O ministro citou o artigo 655 do Código de Processo Civil para explicar que, nesses casos, não há expedição de mandato de penhora ou avaliação do bem penhorado.
e o STJ aceitou 3 reclamações sobre a legalidade da cobrança de tarifas bancárias. Nos 3 processos, a BV Financeira questiona decisões da 2ª e da 3ª turma recursal mista dos Juizados Especiais de João Pessoa, na Paraíba. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça reconheceram que há diferença de entendimento sobre o assunto. Com isso, todas as decisões relacionadas ao tema ficam suspensas até que a 2ª sessão julgue as reclamações. E o que o STJ tem dito a respeito desse tema? A 2ª turma já disse que a cobrança da tarifa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de carnê ou boleto é correta, desde que conste nos contratos firmados até 30 de abril de 2008. E o Superior Tribunal de Justiça vai julgar incidente de uniformização sobre auxílio moradia e alimentação para médicos residentes em Porto Alegre. A primeira sessão vai analisar a Lei Federal 10.405 de 2002 quanto à concessão dos auxílios moradia e alimentação para médicos residentes. Para a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, a legislação não acabou com esses direitos. E concluiu ainda que se a unidade de saúde não oferecer a refeição e o alojamento, deve pagar os benefícios em dinheiro. O caso chegou ao STJ porque o Hospital das Clínicas de Porto Alegre não concordou com a posição da Turma Nacional. Alegou que a lei federal não prevê o chamado direito de alojamento e alimentação. Ao perceber as opiniões diferentes, o ministro Mauro Campbell determinou que os presidentes da Turma Nacional de Uniformização e das turmas recursais forneçam informações e fiquem cientes de que a primeira sessão vai julgar o processo para acabar com a dúvida. E nesta semana também foi destaque a decisão da 2ª turma que considerou que para isenção do Imposto Territorial Rural, conhecido como ITR, é necessária a averbação da reserva legal. O ministro Mauro Campbell citou precedente da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, que considerou que a isenção do imposto contribui para a proteção ao meio ambiente porque incentiva a regularização e premia proprietários com reserva conservada. Além disso, se não há registro da reserva, não há como conceder a isenção do imposto. No Facebook, meio ambiente também repercute. Vamos ver como é que foi a repercussão da averbação da reserva legal, que é imprescindível para a isenção do ITR. Vamos ver quantas curtidas 117 pessoas curtiram, foram 121 compartilhamentos. E para o Moacir, essa decisão vem em boa hora. Essa informação chegou em boa hora. Estou iniciando as averbações das reservas legais nos registros de imóveis de várias áreas rurais. Até pelo Facebook você acompanha se tem alguma coisa a ver com você que pode te ajudar no seu dia a dia. Vamos ver agora mais tweets. A 4ª turma acolheu um pedido de uma empresa de alimentos para continuar usando o nome Delícias em Pedaços. A Justiça Paulista havia suspendido o uso do nome após a ação ajuizada pela marca Amor aos Pedaços, ao alegar que os 2 nomes traduzem a mesma sensação e seria parasitismo. Aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que a alegação da empresa Amor aos Pedaços de ter registrado o nome na Junta Comercial de São Paulo em 81 não era suficiente para impedir a obtenção do registro da marca Delícias em Pedaços junto ao INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 99. Para saber mais detalhes dessa decisão, acesse o nosso site. Só nessa matéria já são quase 3.000 visualizações, viu? E agora vamos seguir aqui, que a gente tem mais uma participação feminina no STJ Notícias. Vamos lá para o estúdio da rádio com a repórter Ana Paula Souza. Ana, parabéns antecipado pelo Dia das Mulheres. O que tem de destaque aí na rádio aqui do STJ? Boa tarde, Daniel. Muito obrigada. Eu também gostaria de parabenizar a todas as mulheres pelo nosso dia amanhã, dia 8 de março. E eu venho com os destaques da coordenadoria de rádio dessa semana. Nós temos 2. Uma é sobre uma matéria especial sobre direito à morte digna. O que a legislação brasileira fala sobre o direito à morte? Nós sabemos que existem muitas pessoas em estágio terminal e não queriam ter uma morte com sofrimento, nem queriam dar trabalho para ninguém. E nessa matéria a gente fala sobre a ortotanásia e a eutanásia. Uma matéria muito interessante, vale a pena acessar para conferir. Um outro destaque é o Conexão STJ dessa semana. O Conexão é um quadro de perguntas e respostas aqui da rádio e que ele é veiculado no nosso jornal Cidadania no Ar,
todo sábado, e na quarta-feira entra no site. E o tema dessa semana é de uma recente decisão da Corte Especial aqui do STJ, que manteve a suspensão de vendas de planos de saúde em todo o país, a princípio imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Nós conversamos com a doutora Denise Domingos, ela é especialista em regulação da ANS e vai explicar para a gente de que forma essa decisão interferiu positivamente na vida do cidadão. Um assunto que diz respeito a muita gente, né? Então, vale a pena acessar essas duas matérias aqui da Coordenadoria de Rádio. Você entra lá e acessa www.stj.jus.br e clica na aba Rádio. As notícias estão lá acessíveis para vocês. É com você, Daniel. Muito obrigado, Ana. E olha, agora vamos, já que a gente está falando em mulheres, né? O STJ 25 anos da próxima semana traz uma entrevista especial, não é, Ana Carla? Olá, Daniel. No STJ 25 anos, preparamos uma entrevista especial com a ministra Suzete Magalhães. A magistrada, que está no Superior Tribunal de Justiça desde agosto de 2012, contou detalhes sobre a trajetória profissional de 30 anos na magistratura. A Suzete Magalhães falou ainda como é trabalhar com a grande quantidade de processos que chega ao Tribunal da Cidadania. E no mês das comemorações em homenagem à mulher, a ministra comentou sobre a posição feminina na justiça brasileira. Você acompanha essa entrevista no STJ 25 anos desta semana. Daniel? Nós lembramos aqui durante o programa que amanhã é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Você reparou que todas as nossas repórteres hoje foram mulheres? Então, para fechar hoje com chave de ouro, você acompanha agora uma matéria especial da repórter Larissa Trevisan, que mostra a presença feminina aqui no Tribunal da Cidadania. Dados também têm apontado, né, que a luta na esfera do trabalho ela continua, né? As mulheres elas têm ocupado, e é muito importante destacar que a luta da mulher não é a igualdade ou ser o homem ou ocupar o lugar do homem. Ela quer ocupar o seu lugar enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto protagonista da sua história. E quando ela parte para a vida pública, há ainda uma resistência. Exatamente. Não queremos ocupar o lugar de ninguém, a não ser o nosso, que nos é de direito. Eu sou antifeminista. É preciso que se diga isso. Mas o que eu defendo ardorosamente é a possibilidade de homens e mulheres trabalharem no mesmo serviço, com as mesmas obrigações, com o mesmo salário, com a mesma dignidade e com o mesmo idealismo. É claro que nem sempre foi fácil, mas este cenário vem mudando, pelo menos aqui no Superior Tribunal de Justiça. Se me perguntarem se eu tive dificuldades de chegar aqui nesse tribunal, sim, alguma dificuldade e justificada. Por que é justificada? Porque eu e a ministra Iliana fomos as primeiras a chegar. Os homens ainda não conheciam, não sabiam como era trabalhar com as mulheres. Então é justificado um certo temor. Hoje nós já somos 6 mulheres aqui. Com o passar do tempo, eles perceberam que nós podemos trabalhar com a mesma energia, com o mesmo companheirismo, com a mesma dedicação deles e colaborar profundamente para a melhora das decisões. E a melhora das decisões, eu digo, com um toque de humanização. Segundo a Cíntia, a situação das mulheres no Brasil só começou a mudar com a democratização. O processo democrático no país, ele permitiu, né, o acesso a equipamentos, a recursos, a estratégias de inserção na política pública. Então, no Brasil especificamente, a gente pode colocar esse processo como um marco, inclusive consolidado com a nossa própria Constituição. Enfim, com essa visibilidade, quer dizer, por exemplo, a possibilidade de um marco legislativo não estabelecer que, de repente, apenas o homem era aquele que era o chefe da família, né? Por exemplo, estabelecer a denúncia de condições não igualitárias na questão do trabalho, colocar a responsabilidade do âmbito doméstico, da paternidade, né, com relação aos filhos,
para outro para além da mulher, isso são questões que foram realmente catalisadas pelo nosso processo democrático e que hoje apontam um cenário diferenciado aí nos últimos 30, 40 anos no Brasil. Foi somente em 1999, 10 anos depois da criação do Superior Tribunal de Justiça, que uma mulher passou a compor a corte e abriu essa jurisprudência. Hoje, já são 6 ministras e uma desembargadora convocada. Isso tudo representa um avanço da nossa cultura, né? Da cultura da sociedade brasileira no que respeita à igualdade de gênero, né? A partir da década de 60, nós tivemos uma evolução significativa no que respeita à igualdade de gênero e a ministra Eliana Calmon, que infelizmente nos deixou há pouco, foi a primeira ministra a integrar esse tribunal em 1999, mas veja como nós evoluímos, né? Temos hoje já 6 ministras. De estagiárias a ministras. Vale lembrar que, além de julgar e decidir, temos aqui mulheres que fazem de tudo. Hoje, somos quase 2.000 trabalhando aqui no Tribunal da Cidadania. E além de as ministras, é importante destacar, eu penso, o corpo feminino de servidoras desse tribunal, de servidoras, de prestadoras de serviço, de estagiárias. Não se pode esquecer. Não tem exatamente o quantitativo, mas penso que se não estivermos perto de 50%, será próximo disto, né? Com certeza que essas servidoras, esse corpo, esse universo de feminino está aí prestando relevantíssimos serviços a esse tribunal. E para a ministra Nancy, a maior contribuição feminina é exatamente o fato de ser mulher. O grande avanço da participação da mulher nos julgamentos é ver o lado humanizado da justiça. E eu acho que nisso nós colaboramos determinantemente. É uma alegria muito grande trabalhar num tribunal onde a maioria são homens, mas também é uma alegria maior ainda ver com que carinho eles nos tratam e com o respeito que eles têm. Há uma divisão natural de trabalho, não há discriminação, não existe discriminação. O que existe é companheirismo e sempre, por isso que eu digo que eu sou antifeminista. O que se quer é um companheirismo e nós no judiciário alcançamos isso, mostrando aos homens que nós mulheres conseguimos lado a lado colaborar para uma prestação jurisdicional mais rápida e mais humanizada. Então, parabéns a todas as mulheres, né? Olha, uma última notícia. Daqui a pouco, às 6h30, o Pleno aqui do STJ se reúne para eleger o novo vice-diretor da Infam, a Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados. Os ministros também vão alterar o regimento interno da escola. Desde dezembro, a Infam é dirigida pelo ministro João Otávio de Noronha, com a aposentadoria da ministra Eliana Calmon. Bom, o STJ Notícias de hoje termina aqui. Nós temos um novo encontro na próxima sexta, nesse mesmo horário, 5 da tarde. Sempre aqui no nosso canal no YouTube. Comente, curta e compartilhe as nossas postagens. No próximo programa, quero ler seu comentário, hein? Até lá, tchau!